Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica chegando, você aí do outro lado, a prof aqui do lado de cá. Vamos aí a mais um encontro gratuito com destino à nossa aprovação. Hoje aqui, português para a Guarda Civil Municipal de Leopoldina. A gente sabe que língua portuguesa aí é conteúdo importantíssimo de prova. Eu sempre falo e vou falar a vida inteira que português continua sendo diamante de prova de concurso público. Então, você que está aí do outro lado, que chegou aqui para esse evento totalmente free no canal do Vale Concursos, a prof está com você e também vamos transmitir conhecimento aqui, conteúdo de qualidade, beleza? Pois é, o que eu preparei para esse nosso primeiro encontro aqui de hoje no canal do Vale Concursos? A prof trouxe aqui o conteúdo programático, tá? Que a prof quer te direcionar de forma melhor aí para essa prova, que a gente sabe que não temos muitas vagas, mas é de extrema importância, então, aí, nós temos um direcionamento interessante no conteúdo para que a gente possa conseguir aí gabaritar todas as questões de língua portuguesa. Então, vamos aí no nosso roteiro de estudo de língua portuguesa. A prof já começa aí com compreensão e interpretação textual e já puxa o gancho de gêneros e tipos de texto. Por que eu faço isso aqui? Pelo seguinte, olha, o que eu quero que você compreenda aqui no decorrer dos seus estudos para que você obtenha êxito em prova. Compreensão textual e gêneros e tipos de textos, que são os dois itens que nós temos aqui dentro, já de início aí do conteúdo programático. O que acontece? É questão de toda a prova, tá? Então, interpretação e compreensão, gêneros de texto, questão de toda a prova. Professor, como é que eu vou fazer? Bom, quando nós estamos diante de questões de interpretação e compreensão de texto, eu falo que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. E é real isso, né? A prof traz aí com muita precisão para você falar sobre isso, né? Traz com muita precisão essa informação para você. É onde o filho chora e o responsável não vê. Por quê? Porque interpretação e compreensão de texto não tem regra. Não existe regra para a gente poder interpretar e compreender um texto. Então, nós precisamos fazer o quê? Praticar. É praticar questões enquanto a prova não acontece. Por isso que a prova já te convida a clicar no QR Code que aparece aqui na tela e adquirir o nosso preparatório. Tá vendo? Lá você tem conteúdo, questões ao final de cada conteúdo, muito bacaníssimo aí para você poder associar direitinho. É só clicar no QR Code aí, tá? Aí o que acontece? Olha só, estamos diante do cenário de interpretação. A gente sabe que não tem regra, nós temos que fazer o quê? Praticar. Detalhe, tem pessoas que são excelentes em interpretação de texto e não pratica questões. Beleza, já é ali dela, né? Tem outras pessoas que não são tão boas. Vira pra mim e fala assim, professora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para ficar melhor em interpretação de texto? Para ficar bem ou bom em interpretação de texto? O que eu preciso fazer? Precisamos ler. No primeiro momento, nós precisamos ler e praticar muitas questões. Agora, quando nós temos aqui, olha, o conteúdo de gêneros e tipos de textos, aqui nós já temos um conteúdo com observações importantíssimas, tá? Porque, por exemplo, o gênero é o tipo que vai cair na sua prova, né? É o tipo do texto que você está visualizando ali na hora que você está praticando questões. Beleza. Desse gênero, que pode ser uma reportagem, que pode ser uma história em quadrinho, que pode ser uma bula de remédio, que pode ser um texto científico, um artigo de opinião, uma entrevista, uma reportagem, uma crônica, um conto, né? Nesse gênero, ou melhor, desse gênero, extrai-se a tipologia, entendeu? Então, a partir desse gênero, nós temos ali o quê? Uma tipologia. Ah, tá. Esse gênero tal faz parte de qual tipologia? E aí, no rol tipologia, nós temos regras. Regras assim, nós temos particularidades importantes de nós sabermos. Tá? Então, quando você estuda no nosso material, você estuda aí com Vale Concurso, a prof te explica tudo bonitinho. Quais as características da narração? Quais as características da dissertação? Quais as características da injunção, as características da descrição, para você poder levar isso ao longo dos seus estudos e aplicar isso
em situação de prova. Aí, continuando, a gente tem aí a significação das palavras. O que a prof te indica, né? O que a prof fala para você poder priorizar nesse campo de significação de palavras ao longo dos seus estudos? A questão das palavras sinônimas, tá? Os sinônimos são muito importantes aqui, viu? Muito importantes aqui. Esse campo significação das palavras, sinônimos e antônimos, é o que está em alta, tá? Então, nesse campo significação, a gente vê várias coisas. A gente vê polissemia, ambiguidade, né? A gente vê ali sinônimos, antônimos, beleza, redundância. Ok, sinônimos e antônimos é o que mais cai. E por que cai, né? Vamos conversar sobre isso. Porque hoje você pode, em várias classes gramaticais, hoje não, né? Sempre aconteceu isso. Mas hoje a gente visualiza, né, no cenário atualidade dos concursos públicos, a gente visualiza o quê? A prof visualiza o quê? Situações em que você pode trocar várias classes gramaticais, palavrinhas dentro das classes gramaticais, por outras sem que haja perda de sentido. Já não é mais, eu troco um adjetivo por outro, simplesmente. Não é assim mais. Hoje você troca uma conjunção por outra, sem perder o sentido. Você troca uma preposição por outra. Você troca um advérbio por outro, sem que haja perda de sentido. Então, atente-se a esse quesito significação das palavras, porque você tem que pensar ali na hora de fazer essa substituição sem que haja perda de sentido. Beleza? Gracinha demais aí, né? Pois é. Figuras de linguagem, tá? Figuras de sintaxe, figuras de linguagem. Aqui nós, infelizmente, a prof diz pra você que você tem que pregar ali na geladeira, pregar na porta lá do guarda-roupa, né? Se você dorme assim de lado, assim na cama e tem só a parede, prega na parede. Aí quando você deitar, você descansar, antes de você tirar um cochilo, você vai lá e dá uma lida nas figuras. Porque figuras de linguagem, gente, a gente tem que compreendê-las, entendeu? Então, é lendo um pouquinho todo dia pra gente poder memorizar aí e conseguir associar. Claro que tem aquelas que são mais cobradas, né? Metáfora, metonímia, personificação, eufemismo, hipérbole, sinestesia, antítese, tá vendo? Comparação. Então, assim, a gente tem uma vertente, né? Mas nós temos mais de 19 figuras. E aqui nós estamos diante de um item, figuras de linguagem, figuras de sintaxe, que se encaixa tudo no mesmo rol aí. Nós estamos diante de um item que é leitura. Não tem outro jeito, tá? Então, nós vamos colocar de descanso de tela no telefone, ouvir as figuras de linguagem, né? O conteúdo de figuras de linguagem, tá? Então, nós vamos fazer isso a partir de hoje para que a gente tenha aí, né? A gente consiga gabaritar a questão aí e as questões que nós viermos a praticar, beleza? Gracinha. Vamos lá, então. Articulação textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, e vou puxar coesão e coerência aí já de uma vez, tá? Porque essa articulação aí, né, seguida aí de operadores sequenciais, expressões referenciais, tem tudo a ver com coesão e coerência. Vamos entender aqui o seguinte, quando você compreende conectivos que dão sequência, né, palavrinhas que fazem referência a outras, né, sem perder o sentido de forma totalmente adequada, você aplica o quesito abaixo, que é coesão e coerência. Tá vendo? Então, quando se fala em operadores sequenciais, são palavrinhas que dão sequência, tá? E quando se fala em expressões referenciais, são palavrinhas que se referem a outras ali dentro do mesmo contexto. É claro que isso exige um pouquinho mais da gente. E tem tudo a ver com coesão e coerência, como eu acabei de falar. Por quê? Porque a coesão é você avaliar o contexto escrito totalmente dentro da norma culta. E a coerência é o resultado dessa coesão. Então, primeiro você avalia se está tudo escrito bacaninha, depois você vai ali, né, e visualiza também que se está tudo escrito ok, com certeza coerente também está. A coerência, ela está para a coesão. Ela é o resultado da coesão. Então, a coesão visualizou que está tudo bonitinho, escrito de acordo com a norma culta, está coeso, escrito. Coerente é a sua leitura daquilo que está coeso. Então, se está coeso, também está coerente. Beleza? Amém. Vamos lá. Continuando aí, olha só. Nós temos aí o quê? Identificação, definição, olha só. Identificação, definição e identificação, né?
definição, classificação, flexão das classes de palavras. E temos também a formação de palavras. O que acontece aqui? O próprio certame diz, né, que nós temos que, em questão de estudo, né, deve ser cobrado em prova, identificar uma classe, defini-la, né, e classificá-la, além de flexionar, aprender sobre as flexões das classes. Tudo isso nós temos dentro do nosso preparatório em cada classe gramatical. Você aprende, né, em questão de definição, quais são, né, o que é cada classe, tá? Você aprende aí no quesito identificação. Você aprende a identificar, por exemplo, o que é um substantivo? É a classe que dá nome. Então, você identifica ali os substantivos, né, classificando os substantivos, fazendo a flexão de cada um deles. Ah, esse é um substantivo primitivo, esse é um substantivo derivado, esse é um substantivo próprio. Tem toda essa identificação tranquila, bonitinha dentro do nosso preparatório. Assim também como tem todas as classes gramaticais a mesma situação. Detalhe, nós temos 5 classes que são muito importantes hoje no cenário concurso público, tá? Nós temos aí conjunção, nós temos verbo, nós temos pronome, nós temos preposição e nós temos advérbio. Olha só. Hoje nós temos 5 classes. Eu me recordo muito bem que há algum tempo a professora Angélica ia para o canal do Vale Concursos e falava assim, nós temos 3 classes importantes de prova. Né? Não tem muitos anos isso, não. Eu falava assim, nós temos 3 classes de prova. Verbo, conjunção e pronome. Hoje não são somente essas 3. Hoje acrescentou-se a preposição e o advérbio. Então, nós buscarmos conhecimento, atualizar aí para trazer conteúdo preciso para você, para te ajudar na sua aprovação. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí você já sabe, então, que você tem 5 classes importantes. Ah, professora, dessas 10 classes, então, eu posso estudar só essas 5? Não, né? Você tem tempo. A prova não vai acontecer agora. Então, o que você vai fazer? A prova não vai acontecer agora. O que você vai fazer? Você vai estudar todas as 10 classes bonitinho, priorizando as que a professora Angélica disse para você aqui. Beleza? Top. Aí, o que acontece? Olha, formação das palavras aí para continuar. Nesse quesito formação das palavras, nós vamos entender, nós entendemos lá dentro do nosso preparatório várias coisas. E o que a prof quer que você leve para o coração, né? O povo agora está muito disso, né? Ah, professora, tudo que fala fulano leva para o coração, né? Pois é. Eu quero que você leve para o coração aí, dentro do quesito formação de palavras, porque você vai estudar esse conteúdo se você ainda não estudou, e se você já estudou, você vai aplicar isso aqui que a prof está te dizendo. O que você vai fazer? Você vai levar para o coração e para a prova, tá? Os casos de derivação e os casos de composição. É isso que você vai levar, tanto para o coração quanto para a prova, tá? Casos de derivação, casos de composição, que dentro desse rol formação de palavras é o que tem acontecido em provas de concursos públicos, tá? E como esse certame aí, a banca examinadora trouxe esse conteúdo de formação de palavras para a gente, com certeza algo aí virá, uma aposta minha aí dentro desse assunto. Aí tá, a prof já conversou com você que verbo é uma classe importante. Dentro do nosso preparatório, nós temos bonitinho aí o estudo dessa classe, tá? E aí, olha o que pediu, né? Correlação entre tempos e modos, conjugação, vozes, flexão. Minha dica para você em relação a esse cenário organização de estudo, né? Esse cenário organização de estudo aí, a minha dica para você vai estudar verbo? Vai, você precisa estudar todo o assunto verbo, né? Mas priorize aí os tempos verbais e priorize também as vozes verbais, porque são 2 situações atuais de provas de concursos públicos. Então, priorize, tá? Tempos e modos, porque falou-se ali de correlação entre tempos e modos, então a prof está sendo muito precisa no que ela está dizendo para você aqui, assim como também veio escrito ali vozes, né? Quando você trata correlação entre tempos e modos, você trata a flexão do verbo, tá? E de certa forma você trata a conjugação, beleza? Então tá tudo bonitinho aí. Olha só, concordância e regência também são assuntos importantíssimos, tá? A concordância aí, você vai entender quando você estudar
né, que é um conteúdo, tudo que a prof está falando aqui está tudo assim, ó, alinhado. A professora já está te dando dicas. Você sabe que concordância, e se você ainda não sabe, você vai visualizar ao longo da sua trajetória de estudos, que concordância tem 355 mil observações, tá? Claro. Mas no nosso preparatório, o que a prof faz? Pontua todas que são importantes. Por isso que eu falo, é muito importante você estudar com quem está direcionado juntamente com você à sua aprovação. Por quê? Porque nós vamos, né, quem está direcionado ali com você, né, com destino à sua aprovação, vai pontuar para você as principais situações. E eu faço isso dentro do nosso preparatório, tá? Para a GCM de Leopoldina. Então, da mesma forma, a regência. Tem tudo explícito lá, o conteúdo de regência, né? Lembrando que, tá? Lembrando que nós sabemos que esses tópicos, né, a concordância, por exemplo, os gramáticos falam que é a parte mais complexa da língua portuguesa. E eu entendo que seja, né, porque nós temos aí, no caso da concordância nominal, por exemplo, tudo concordar com o nome. Na concordância verbal, o verbo concordar com o sujeito. Mas a gente tem esse princípio básico, né? Na regência, a regência nominal é nome exigindo um complemento nominal adequado. Você vai estudar o complemento nominal lá, né? Lá na parte dos termos da oração. Beleza. A regência verbal é o verbo exigir determinado complemento adequado a ele. Então, nós temos tudo isso aí acontecendo. Tá vendo? Muito bem explícito para você, tá? No nosso preparatório. Beleza. A crase. A crase é muito importante, claro, tá? E eu acho bacana que os certames, né? Desde quando eu entendo por gente aí, vamos falar assim, porque o povo brinca que a prof tem 300 anos de profissão, né? E eu posso dizer que não tem 300 não, mas graças a Deus tem muitos aí. Então, o que acontece? A crase é um conteúdo que está totalmente atrelado à regência, tá? Ou à regência verbal ou à regência nominal, tá? Então, crase aí está atrelado, né, a esse conteúdo de regência. Então, estuda a regência verbal e nominal primeiro, tá? A pessoa vai lá e estuda essa regência verbal e nominal primeiro, depois a pessoa vai lá e visualiza a crase. Entendeu? Que é um complemento da regência aí, tá? Detalhe, viu? Eu vi aqui que lá logo abaixo, mais para baixo aí, tem o contexto de acentuação gráfica. Então, o conteúdo crase, ele também pode ser visto de alguma forma dentro do conteúdo de acentuação gráfica, tá? Por quê? Porque a crase, ela ocorre pelo uso do acento grave no A, tá vendo? Então, você vai entender a acentuação gráfica, vai entender também o uso da crase, beleza? Ok, a ocorrência da crase, né, quer dizer. Na colocação pronominal, você entende ali próclise, mesóclise e ênclise. Não sofra por isso, porque assim, sozinho aqui, né? Desculpe-me, não sofra por esse item sozinho. Professora, mas eu vou estudar colocação pronominal aqui, assim. Então, ela se encontra, quando você adquire o nosso preparatório, ela se encontra lá dentro do estudo do pronome, tá? Claro, né? Eu falei, não sofra por isso, mas não é porque você não sofrer e deixar para lá, não, porque colocação pronominal é assunto de prova. Estou dizendo que não sofra buscando, separado ali, colocação pronominal para estudar. Não, não visualize simplesmente colocação pronominal. Você estuda o pronome todo. Pega o conteúdo de pronome todo, porque ele está dentro das classes gramaticais, e lá no final do conteúdo de pronome, você visualiza a colocação pronominal, tá? Detalhe, né? Tem N pegadinhas de prova no que diz respeito aí à colocação pronominal, que nós precisamos ter ciência, nós precisamos saber, tá? Beleza. Aí tem-se aqui o seguinte, estrutura da oração e do período. Aspectos sintáticos e semânticos, né? Também acontece aí, né? Vamos dizer assim, despenca aí em situação de prova, tá? Atual de concurso público aí. Bom, quando nós falamos em situação, quando nós falamos em estrutura da oração e do período, a prof diz para você o seguinte, como é que você estrutura uma oração? Você avalia a estrutura de uma oração, né? Primeira coisa, observa-se os termos da oração. Toda oração, ela tem que ter os termos essenciais, tem os termos integrantes, tem os termos acessórios. Então, nós estamos aí diante,
tá? De quê? De uma oração, dos termos de uma oração. Quando se fala em estrutura da oração, se fala em termos, avaliar os termos dela, tá? A estrutura, ela tem sujeito, tem predicado, né, que são os termos essenciais. Nesses termos essenciais aí tem várias outras situações. Depois a gente tem os termos integrantes, tem os termos acessórios e assim a gente vai. Beleza? Ok? Então, temos que passar por todo o processo da estrutura da oração ali, que são os termos do período simples, para que a gente consiga chegar depois, onde? Na estrutura do período. Que quando se fala em estrutura do período, se fala das orações. Tá? Nós temos ali, quando se fala em estrutura do período, né? Ah, se o período é simples ou se ele é composto. Se o período é simples, você estudou os termos da oração. Se o período é composto, você está classificando orações. Lembrando que aqui nós estamos em um roteiro de estudo de língua portuguesa para a GCM de Leopoldina, para a Guarda Civil Municipal de Leopoldina. É muito importante você vir aqui, né, estar aqui e compreender isso aqui juntamente com a prof, para ter um direcionamento 100% dos seus estudos. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, você entendeu aí o período, né? A estrutura do período é o quê? Orações, tá? E esses aspectos sintáticos, irmãs, está tudo dentro do que eu falei. Orações coordenadas, orações subordinadas e assim vai. Beleza? Amém. Acentuação gráfica agora. Vamos ter que estudar, né? Não tem jeito, assim como todos os itens aí. Não tem... aqui dentro da acentuação gráfica, prof, o que eu vou priorizar? Tudo. A prof fala com realidade. Você que se prepara para a GCM de Leopoldina e está aqui em um roteiro de estudo de língua portuguesa, tá? O roteiro de estudo de português aí, né? Uma aula de português para a GCM de Leopoldina. Você, né, precisa entender que a acentuação gráfica é tudo, né? Mas para chegar na acentuação gráfica, nós temos um processo, né? Você que já é aluno do Vale Concurso, já fez aí outros certames, já adquiriu outros preparatórios aí com a gente, você sabe muito bem o que a prof vai te explicar agora. Por exemplo, olha, para você saber a sílaba tônica de uma palavra, porque para você acentuar, você precisa saber a sílaba tônica. Para saber a sílaba tônica, o que você tem que fazer? É um processo. Primeiro você chama a palavra no portão, observa a sílaba que sobe. Quando você chama a palavra no portão, tem uma sílaba que sobe, tá? Por exemplo, você vai chamar a professora Angélica. Angélica, olha só, Angélica. Subiu uma sílaba. Essa sílaba que subiu é a sílaba forte. Aí, o que você vai fazer? Pega do final da palavra para o início dela e observa, tá? Ali, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza. Ela é proparoxítona? Todas as proparoxítonas são acentuadas. A palavra oxítona ou paroxítona tem-se regras de acentuação para elas, entendeu? Então, a palavra é uma monossílaba, tem regra de acentuação para monossílaba também. Os hiatos tônicos, tem regra de acentuação para os hiatos tônicos também, tá vendo? Então, nós temos que ler, né, acentuação gráfica, compreender aí, porque esse cenário, acentuação e ortografia, também estão em todas as provas, né? Ou melhor, está, né? Porque o cenário, ortografia e acentuação está em todas as provas. Beleza. E aí a gente já puxa o gancho da ortografia, né? Eu aposto muito em questões aqui dentro desse quesito ortografia. Eu aposto muito em questões onde vai te pedir a escrita correta das palavras, palavras grafadas corretamente, tá? E eu aposto muito também em questões, né, de uso do porquê, uso do hífen, né, avaliar aí as regras no que tange o conteúdo da ortografia. Importantíssimo também, tem que ser visto ali de forma bem precisa, tá? Ok. A pontuação. Beleza, pontuação também. Tem gente que vai para a prova e eu acho muito válido dizer isso para você aqui, né? Porque nós estamos assim, vamos dizer assim, quase em um início de percurso, né? Porque nós começamos o nosso estudo agora. Então, acho que nós temos tempo suficiente para estudar com muita tranquilidade o conteúdo todo. O que acontece? Tem gente que fala assim, professora, pontuação, o que vai cair de pontuação, professora? Será que cai vírgula? A vírgula é o maior sinal de pontuação que ocorre em provas. É o que mais ocorre em provas,
é a vírgula. Por quê? Porque ela possui o maior número de regras. Então, pelo fato de a vírgula possuir o maior número de regras, ela é a situação mais possível de prova. Só que não se, vamos dizer assim, então eu vou estudar só vírgula. Não. Tá? Você vai visualizar o quê? Todo o conteúdo de pontuação, entendendo e priorizando o estudo da vírgula. Tá vendo? Você não vai fechar o olho para os outros sinais e estudar só vírgula, porque a professora Angélica disse que vírgula é o sinal que mais cai em prova. É o sinal. Só que o que acontece? Eu sempre falo sobre a vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que mais acontece em prova. Aí Xureques e Fionas vão lá, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e estudam só a vírgula. Aí a banca examinadora faz o que muitas vem fazendo aí no rol atual, aí, né? No cenário atual. Traz questões de pontuação, com um travessão, pedindo algo sobre o travessão, pedindo algo sobre ponto e vírgula, tá vendo? Pedindo algo sobre exclamação, ponto de exclamação. E aí? Nós ficamos tão bitolados somente nos casos de vírgula, esquecemos de nos atentar aos outros sinais de pontuação. Então, vamos ter que visualizar tudo também, né? Com muita precisão, com muito carinho. E eu acho muito importante esse nosso bate-papo aqui agora, porque eu tenho certeza, né, que a prof está abrindo aí o campo, né? É um leque aí de possibilidades, onde a prof está com você, te fazendo, né, atentar aí a todos os itens e como você vai estudá-los, né? Para você se preparar de forma muito bacana e muito precisa aí, tá? Aí a gente tem aqui o quê? A variação linguística. A variação linguística é sossego demais, né? Porque variação linguística ali é mamão com açúcar. Você vai olhar ali o quê? É a linguagem coloquial, são as variações da língua portuguesa. Linguagem coloquial, linguagem culta, né? Língua coloquial, língua culta. Você vai olhar ali a gíria, você vai ver ali a linguagem vulgar. Geralmente aí vence em situação de prova a questão de língua culta ou língua coloquial, né? Ou língua da oralidade da língua, né? Que a língua coloquial é a linguagem oral, né? Pois é, então nós visualizamos isso muito, tá? Em quesito prova aí. E como a prof disse para você, o que acontece? Estamos diante aqui do cenário prova, né? Do cenário conteúdo de língua portuguesa. Então, olha só, assistir às aulas, fazer resumos, tá? De todos esses tópicos aí, estratégias de estudo para você. Olha só, assista às aulas, né? Detalhe que o AS aí tem crase, tá? Aí depois você vai entender por quê. Assistam às aulas, com crase no A, tá? Pois é, assistam às aulas, façam resumos, pratiquem questões. É muito importante isso. É uma sequência, tá? Professora Angélica, mas se eu não entendi, como é que eu vou fazer? Volte, no início do contexto, assista tudo novamente, vai fazendo o seu resumo e vai resolvendo questões. Por que a prof fala de resumo? Porque tem muita gente que aprende escrevendo. E eu vou contar para você rapidinho aqui que comigo não foi diferente. Quando lá em 2006 eu me formei e em 2007 eu comecei a trabalhar com concursos públicos, preparando pessoas para concursos públicos, como eu fazia para poder... Hoje eu não preciso fazer mais, né? Graças a Deus aí. Mas como eu fazia lá atrás, né? Para poder trazer, levar conteúdo de qualidade para o aluno com tanta precisão e com tanta competência que eu precisava ter lá naquela época, em 2007. Eu fazia o quê? Eu anotava tudo. Eu fazia aqueles fichamentos, não tem aquelas fichas que a gente compra branca pautada, pequenininha assim? Eu ia fazendo as fichas. E aí, toda aula que eu tinha que fazer, como eu tinha que reproduzir aquilo no quadro, né, para o aluno concurseiro que estudava comigo, na época, então, quando eu reproduzia, eu fazia o quê? Eu escrevia, eu fazia o quê? Eu aprendia mais. Então, toda vez que eu replicava aquele conteúdo escrevendo aquilo ali para o aluno, porque na época a gente não tinha, né, a professora Angélica não tinha os recursos que a gente tem hoje, o que acontece? Eu ia escrevendo no quadro.
E o aluno concurseiro que estudava comigo naquela época, de forma particular, ele fazia o quê? Ele ia escrevendo tudo que eu colocava no quadro. Então, eu aprendia novamente e o aluno aprendia ali escrevendo, fazendo as anotações dele. Era a melhor estratégia de estudo que o aluno tinha. E eu, a melhor estratégia de memorização de conteúdo. E você, hoje, visualizando tudo isso, a melhor estratégia de estudo que você tem, né? Sendo replicada aí da experiência da professora Angélica para você aí do outro lado. Então, o que você vai fazer? Você vai visualizar o conteúdo, você vai resumi-lo e vai praticar questões. Ok? Pois é, olha só. A prof deixa a rede social dela liberada para você, tá? Vai lá, visita lá a rede social da professora Angélica, né? @Prof. Angélica Oficial. A professora Angélica tem um Insta particular dela, mas esse é o profissional. @Prof. Angélica Oficial. Dicas de português ali, ó, recheadas para você. Tá cheio de dicas de português para te auxiliar nos seus estudos, tá? A prof posta lá conteúdos diários de muita importância para você, viu? Pois é. E é isso, qualquer dúvida que você tiver ao longo da sua trajetória de estudo, pode chamar a prof lá no Insta dela, Prof. Angélica Vasconcelos, Prof. Angélica Oficial, tá? Pra gente poder dialogar lá e a prof te ajudar aí com destino à sua aprovação. Ó, um grande abraço para você, foco, disciplina e estudo diário, português todos os dias, comendo com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias. E a prof volta em breve com conteúdo de qualidade para você, em forma de questões, dialogando sobre os assuntos, né? Pra gente poder entender direitinho. Grande abraço da prof para você. Tchau, tchau. Fui!